E no Egito, a Liga Árabe se reuniu, a chamada Liga dos Estados Árabes, e propuseram cerca de 50 bilhões de dólares, né, para uma possível reconstrução da faixa de Gaza. Existem alguns problemas quanto a isso, né, e que nós vamos ver em detalhes a partir de agora. O fato é que o plano está sendo apresentado, né, esse é, primeiro, só para deixar claro, essa cúpula ocorreu 4 de março, tá, no Cairo, com a presença de chefes de Estado, ministros das Relações Exteriores e outros representantes, né, do mundo árabe. Agora sim. E aí vem um detalhe: o plano que está sendo apresentado como alternativa proposta ao que Donald Trump vem fazendo, de toda essa questão de Riviera, de Gaza e coisas do tipo, né? É uma forma dos árabes serem proativos quanto a isso. E, mais uma vez, se você observar bem, Trump meio que com a forma maluca, vamos chamar assim, de agir, ele termina acelerando tomadas de decisões. Por exemplo, quando ele faz todo aquele alvoroço de Riviera árabe, no caso Riviera de Gaza e tudo mais, o pessoal se revoltou e rapidamente agora o mundo árabe resolveu se movimentar e apresentar então essa proposta, né? Em seu discurso de abertura, inclusive, o presidente egípcio El-Sisi disse que o plano garantiria, nesse caso, que moradores de Gaza permanecessem em suas terras sem sair e, evidentemente, o mundo árabe iria bancar esses são 50, um pouco mais de 53 bilhões de dólares. Só que existe um problema, tá? E eu vou dizer exatamente qual é o problema. É que, no papel, essa reconstrução do jeito que está previsto não é ruim. São etapas interessantes, é uma alternativa legal. Por exemplo, os primeiros 3 bilhões de dólares seriam gastos especificamente para limpeza de munições que não foram deflagradas, tá? Não detonadas, no caso, remoção de escombros e essas moradias temporárias, essas barracas temporárias. Então seriam 3 bilhões de dólares para essa parte, e além do mínimo do mínimo de infraestrutura, né? Mas até essa etapa não tem tanta bronca, teoricamente. A partir da segunda fase, que é o quê? Restauração de infraestrutura essencial, edifícios residenciais, que vai durar até 2027, e serem injetados mais 20 bilhões. 3 bilhões é de imediato, e depois dessa etapa, até 2027, a etapa de 20 bilhões para esse tipo de reconstrução. E a terceira fase seria injetado mais 30 bilhões na construção de moradias, instalações industriais, comerciais, né, que sofreram interferência. Qual é a bronca? É que na etapa da limpeza ainda vai, mas na segunda etapa desses 20 bilhões de reestruturação de edifícios residenciais e de infraestruturas básicas, por exemplo, hospital, escola. Mas qual é a bronca? É que o Hamas, ao longo da sua história, ao longo de infraestruturas como hospitais, como escolas, creches, a própria infraestrutura até da ONU, tinha esconderijos, tinham bancas em que os indivíduos, eu vou evitar usar o termo para não ser desmonetizado aqui, mas os indivíduos do Hamas, vamos chamar assim, né? E não chamá-los de terror, você sabe o que, terror, tal coisa, eles vão com certeza de alguma forma reconstruir, principalmente se colocarem nas mãos deles, fora a corrupção. Então o correto seria, primeiro, alguém de fora fazer esse trabalho de reconstrução. E, lógico, não teria bronca ter mão de obra local, né? Mas empresas de fora, enfim, não ficar sob a responsabilidade de Gaza, e sim de outros indivíduos. Esquece ONU, porque a ONU já se mostrou que na faixa de Gaza a presença da ONU é extremamente corrupta. Isso é o fato, tá? Então, existem muitos desafios nessa segunda e principalmente segunda e terceira fase em que Israel vai estar de olho, tá? E vai fazer um certo barulho quanto a isso. Chegou-se até se cogitar um tempo atrás, dias atrás, que Israel é que ficaria responsável por isso. Imagina só, dinheiro árabe
construção feita por Israel e um dinheiro também de Israel, que termina, né, lógico, em mão de obra, de equipamentos, também entrando no jogo. Poderia ser uma alternativa mais viável, porque senão o que é que vai acontecer? Vão estar simplesmente reestruturando os esconderijos do Hamas. Evidentemente, a presença de Israel numa situação dessa, o parte do Hamas não vai querer, no caso a população também não vai querer. Então, existem esses desafios à frente, tá? Que não é só reconstruir, vamos colocar 53 bilhões, está aí, Gaza, vamos criar o plano, agora vocês vão executar. Não funciona tão bonitinho assim. Quem é que vai tomar a frente? E aí, aquilo que eu falo, já se mostrou claramente que a ONU, pelo menos na região, não sei, não posso falar de outros setores, posso falar desse setor aí de Israel, de Gaza, e mais ao norte também, porque foi o que, no caso no sul do Líbano, que foi de fato, principalmente na faixa de Gaza, onde aconteceram os maiores problemas de corrupção e de apoio da ONU, de indivíduos ligados à ONU com o Hamas, onde carros oficiais, onde alojamento, teve reféns, que foi dito claramente que reféns, a primeira leva agora de soltura, reféns de Israel estavam em prédios da ONU. Pra você entender o quão complexo é tudo isso. Então tá aí o desafio. Qual sugestão você daria? Detalhe, cuidado com os comentários. Eu sei que alguns são mais radicais, exagerados para um lado para outro. Quer comentar? Comente de forma inteligente. Não seja burro. É assim, eu vejo muitas vezes, às vezes, o pessoal comentando uma coisa ou outra e o próprio YouTube vai bloquear, tá? Teu comentário. Então, existem muitas palavras que imediatamente o YouTube nem divulga, nem libera. E se passar a acontecer de ter alguma coisa mais exagerada, eu mesmo é que vou bloquear. Mas normal, 99% é o próprio YouTube. Quer comentar, quer expor tua opinião, seja inteligente o suficiente, faça um bom comentário, não seja idiota, comenta de forma inteligente. Aí vai passar e você vai expor sua opinião. É isso.